Episódio 51, página 244 do livro Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência. O despertar e o movimento de retorno. O movimento de retorno na vida de uma pessoa, o enfraquecimento ou a dissolução da forma, seja por meio do envelhecimento, da doença, da incapacidade, da perda ou de algum tipo de tragédia pessoal, contém um grande potencial para o despertar espiritual, o rompimento da identificação da consciência com a forma. Esse despertar espiritual implica o rompimento da identificação da consciência com a forma, com o que é externo, com o ego. Considerando o fato de que não há muita verdade espiritual na cultura contemporânea, poucas são as pessoas que reconhecem esses eventos, o enfraquecimento, uma incapacidade, uma perda, uma tragédia pessoal, como uma oportunidade. Assim, quando esses eventos acontecem com elas ou com alguém próximo, sua crença é de que existe algo terrivelmente errado, alguma coisa que não deveria estar acontecendo. Na nossa civilização, existe um profundo desconhecimento da condição humana. E quanto mais ignorantes somos em termos espirituais, mais sofremos. Quanto mais ignorantes somos em termos espirituais, mais sofremos. Porque a gente não consegue entender os acontecimentos como parte de um todo. A gente vê sempre de uma maneira muito limitada, né? Muito pontual, e aí a gente sofre. Para um grande número de pessoas, sobretudo no Ocidente, a morte não passa de um conceito abstrato. Assim, elas não fazem ideia do que acontece com a forma humana quando ela se aproxima da dissolução. Esse retorno que ele está falando, o movimento de retorno, é totalmente a continuação do que a gente falou no episódio de ontem. Muitos indivíduos debilitados e velhos são trancafiados em asilos. Os cadáveres, que em algumas culturas mais antigas permanecem em exibição para que todos os vejam, são escondidos. Nos Estados Unidos e em outros países... Peraí, que a entonação que eu dei não deu para entender, eu não tinha entendido muito bem. Muitos indivíduos debilitados e velhos são trancafiados em asilos. Os cadáveres, que em algumas culturas mais antigas permanecem em exibição para que todos os vejam, são escondidos. Nos Estados Unidos e em outros países desenvolvidos, quem tenta ver um cadáver descobre que isso é virtualmente ilegal, a não ser que o morto seja seu parente próximo. Nas casas funerárias, chega-se a maquiar o rosto dos defuntos. Só nos permitem ver uma versão limpa e bem arrumada da morte. Ele vem narrando, né? As pessoas velhas, debilitadas, são trancafiadas nos asilos, os cadáveres são escondidos, quando eles são mostrados, eles são maquiados. Então a gente não consegue ver a morte com a cara que ela tem, né? Ela tá sempre, de alguma maneira, limpa e bem arrumada. Uma vez que a morte é apenas um conceito abstrato para essas pessoas, principalmente aqui no Ocidente, a maioria delas está totalmente despreparada para a dissolução da sua própria forma. A morte desse corpo físico. Quando esse momento se aproxima, há choque, incompreensão, desespero e grande medo. Nada mais faz sentido, porque para elas, todo o significado, todo o propósito da vida estava associado a acumular, ter sucesso, construir, proteger e sentir-se gratificado. Ele estava vinculado ao movimento de saída e à identificação com a forma, isso é, com o ego. A maior parte dos seres humanos não é capaz de ver nenhum sentido quando sua vida, seu mundo, está sendo demolido. Mesmo assim, esse momento contém um significado potencialmente ainda mais profundo do que o movimento de saída. É precisamente com a chegada da velhice, com a vivência de uma perda ou de uma tragédia pessoal, que a dimensão espiritual entra na vida das pessoas. Ou seja, seu propósito interior só aparece quando seu propósito exterior entra em colapso e a concha do ego começa a rachar. Esses acontecimentos representam o início do movimento de retorno em direção à dissolução da forma. É impossível ler isso sem lembrar do meu avô, dos meus avós, que eu tive com eles hoje,
grande parte do dia. E o meu avô, ele... Desde o ano passado, ele tá bem debilitado, sabe? Ele tá com 91 anos. Quando ele fez 90, ele começou a ficar bem doente, assim. E ele tá bem debilitado. E ele tem uma questão psíquica. Sofreu de depressão há muito tempo. Há muito tempo ele lida, né, com pensamentos, coisas que deixam ele mal. E eu sinto muito forte no meu coração que ele tá passando por isso que ele tá falando aqui. Ele precisa curar em vida, parece, toda essa questão desses pensamentos, essa questão emocional que traz tanto sofrimento para ele em vida. Eu sinto muito isso. E quanto mais esse corpo vai definhando, vai se enfraquecendo, parece que mais ele vai se tornando mais próximo mesmo do espírito dele, da consciência. Mais ele vai entendendo as motivações de tudo, mais essas condições psíquicas, emocionais vão enfraquecendo, apesar de ser sempre uma luta para ele, mas parece que tudo isso vai ficando cada vez mais ameno, assim, à medida que esse corpo vai se dissolvendo, se a gente pode dizer assim, né? Vamos continuar. Bom, esses acontecimentos representam o início do movimento de retorno em direção à dissolução da forma. Nas culturas mais antigas, deve ter havido uma compreensão intuitiva desse processo, e é por isso que os idosos eram respeitados e reverenciados. Eles eram os repositórios da sabedoria e ofereciam a dimensão da profundidade, sem a qual nenhuma civilização pode sobreviver por muito tempo. Na nossa cultura, que é totalmente identificada com o exterior e desconhece a dimensão interior do espírito, na nossa cultura, que é totalmente identificada com o exterior e desconhece a dimensão interior do espírito, a palavra velho tem muitas conotações negativas, como obsoleto ou ultrapassado. Assim, consideramos quase um insulto chamar alguém de velho. Para evitar isso, usamos eufemismos como idoso ou antigo. Por que os velhos são considerados obsoletos? Porque na velhice a ênfase muda do fazer para o ser. E nossa civilização, que está perdida no fazer, não sabe nada do ser. Ela pergunta: ser? O que se faz com isso? Que coisa bonita, gente. Quando eu cheguei hoje para ver ele, eu e meu avô, a gente tem uma conexão de alma, assim, isso é muito claro. E quando eu cheguei hoje para ver ele, eu abracei ele muito forte, olhei no fundo do olho dele e falei: eu te amo muito. Aí ele olhou para mim e falou assim: isso é amor espiritual. Com muita dificuldade de falar, mas ele olhou nos meus olhos e falou: isso é amor espiritual. E eu falei: sim, vô. Ele nunca tinha falado isso para mim. E cada vez mais, quanto mais eu faço esses mergulhos espirituais, mais eu entendo que a nossa ligação é espiritual mesmo. E aí ele falou isso pra mim hoje, pela primeira vez, sem a gente nunca ter conversado sobre isso, claramente, né? Dessa maneira, assim. E eu achei muito curioso, talvez ele esteja se aproximando cada vez mais desse ponto de vista espiritual, né? E aí, naquele momento, ele, sei lá, externalizou isso pra mim. Bom, eu tô falando isso porque a gente pode observar isso em muitas oportunidades. Esse movimento, né, da gente se afastar um pouco do fazer e se aproximar do ser. Adotar esse ponto de vista mais abrangente. E, olha, é uma coisa que, assim, é eterno mesmo. Enquanto a gente estiver vivo, habitando esse planeta, a gente tá trabalhando no nosso ego. Então, a gente acorda e dorme. Em algum momento, a gente se aproxima mais desse ser e depois a gente volta a se aproximar desse ego e depois a gente volta a se aproximar do ser. Só que eu sinto que cada vez mais que a gente vai fazendo esse movimento de retorno para o ser, a gente vai alargando esse espaço. Então a gente pode até voltar para o externo, para a forma, mas quando a gente retorna para o ser, ele está maior ainda, ele vai só crescendo, enquanto a forma de alguma maneira vai diminuindo e a gente vai alargando esse ser. No caso de algumas pessoas, o movimento de saída, do crescimento e da expansão é interrompido de modo radical pela chegada aparentemente prematura do movimento de retorno, a dissolução da forma. Ele está falando da morte, né?
Às vezes é uma suspensão temporária, outras vezes permanente. Talvez ele não esteja falando exatamente da morte, mas de alguma maneira algo que faz com que a pessoa renasça, algum acontecimento assim muito profundo. Vamos entender aqui. Acreditamos que as crianças não deveriam ter que encarar a morte. No entanto, o fato é que algumas delas têm que enfrentar o falecimento de um dos pais, ou de ambos, em razão de uma doença ou de um acidente, ou até mesmo a possibilidade de sua própria morte. Existem crianças que nascem com deficiências que impõem uma restrição severa à expansão natural da sua vida, assim como há pessoas que se veem diante de uma limitação grave quando ainda têm pouca idade. A interrupção do movimento de saída, dessa expansão, desse crescimento, no momento em que isso não deveria acontecer, também tem potencial para desencadear o despertar espiritual prematuro de uma pessoa. Afinal de contas, não acontece nada que não deva acontecer. Isso é, tudo o que ocorre faz parte do todo maior e do seu propósito. Tudo o que ocorre faz parte do todo maior e do seu propósito. Assim, a destruição ou a ruptura do propósito exterior pode levar uma pessoa a descobrir seu propósito interior e, em seguida, um propósito exterior mais profundo que esteja alinhado com o interior. Olha que bonito esse ciclo, esse movimento. Assim, a destruição ou a ruptura do propósito exterior, algo que a pessoa tinha como certo que deveria acontecer, pode levar uma pessoa a descobrir seu propósito interior, um despertar. E em seguida, um propósito exterior mais profundo que esteja alinhado com o interior. Então, na verdade, aquela ruptura daquele propósito exterior inicial foi uma oportunidade dessa pessoa despertar e encontrar um propósito exterior muito mais profundo do que ela teria, se isso não tivesse acontecido. As crianças que passam por muito sofrimento costumam se transformar em adultos jovens mais amadurecidos para a sua idade. O que perdemos no nível da forma, ganhamos no nível da essência. Na figura tradicional do profeta cego ou do curandeiro aleijado das culturas e lendas antigas, uma grande perda ou incapacidade no nível da forma converte-se numa abertura para o espírito. Quando alguém tem uma experiência direta da natureza instável de todas as formas, provavelmente nunca mais vai supervalorizar a forma e, assim, se perder por sua busca cega ou vincular-se a ela. Vou ler de novo. Quando alguém tem uma experiência direta da natureza instável de todas as formas, provavelmente nunca mais vai supervalorizar a forma. No momento que ela entende que a forma é completamente instável, todas as formas são instáveis, possivelmente essa pessoa nunca mais vai supervalorizar a forma. E assim, ela também não vai se perder por sua busca cega ou se vincular a essa busca cega da forma. A cultura contemporânea está apenas começando a reconhecer a oportunidade que a dissolução da forma, sobretudo a velhice, representa. A oportunidade que a velhice representa. Em relação à maioria das pessoas, essa chance ainda é tragicamente ignorada, porque o ego se identifica com o movimento de retorno da mesma maneira como se identifica com o movimento de saída. O resultado disso é um endurecimento da concha egóica, uma contração em vez de uma abertura. Lembrando que o movimento de retorno que ele fala é retornar para o ser. A gente pode dizer, pelo que ele está falando aqui, é como se fosse se aproximar da morte, né? Enquanto o movimento de saída é o crescimento, a expansão para o externo, para a forma. O ego diminuído passa o resto dos seus dias se lamentando ou se queixando. Agora ele está falando aqui, eu estou voltando só porque às vezes, quando eu faço algum comentário, a gente perde o fio da meada, mas, olha só, ele está falando que em relação à maioria das pessoas, essa chance, né, de entender a velhice, por exemplo, como uma grande oportunidade, para a maioria das pessoas, essa chance ainda é muito ignorada,
porque o ego se identifica com esse movimento de retorno, da mesma maneira que se identifica com o movimento de saída. Então, traz medo. Em vez de ter uma expansão, uma leveza, tem uma contração, né? O ego diminuído passa o resto dos seus dias se lamentando ou se queixando, preso ao medo ou à raiva, à autopiedade, à culpa, a acusações ou a outros estados negativos mentais e emocionais, ou estratégias evasivas, como se apegar a lembranças e falar e pensar sobre o passado. Peraí. Quando o ego não está mais identificado com o movimento de retorno da vida de uma pessoa, a velhice ou a proximidade da morte torna-se o que se destina a ser, uma abertura para o reino espiritual. Conheci idosos que eram personificações vivas desse processo. Eles haviam se tornado radiantes. A forma do seu despertar se tornara transparente à luz da consciência. Na nova terra, a velhice será universalmente reconhecida e valorizada como um período para o florescimento da consciência. Que coisa linda! Eu concordo muito com isso. Na nova terra, a velhice será universalmente reconhecida e valorizada como um período para o florescimento da consciência. Para aqueles que ainda estiverem perdidos nas circunstâncias externas da vida, será o momento de uma volta ao lar tardia, quando irão despertar para o seu propósito interior. No caso de outras pessoas, representará a intensificação e o auge do processo do despertar. É por isso que a gente tem que pensar sobre essa cultura de mascarar a velhice, né? Da gente não poder envelhecer, da gente não poder ter ruga, tanta aplicação de botox, de plástica. E nada contra quem faça isso, imagina, de forma alguma, né? A gente precisa ter liberdade para fazer o que a gente quiser. Mas por que a gente quer tanto fazer isso? Por que a gente quer tanto lutar contra a velhice? Talvez chegue esse momento em que a gente valorize a chegada da velhice. Eu penso sobre isso, assim, eu quero ter a oportunidade de envelhecer. Porque se eu tiver o tempo inteiro mascarando o meu processo de envelhecimento, eu não vou saber como é que sou eu nessa nova fase, né, do envelhecimento. Eu olho para minha mãe tá envelhecendo de uma maneira muito natural. E eu olho para ela e penso assim, nossa, talvez se ela tivesse mascarado muito esse processo de envelhecimento, eu não saberia como é que ela é agora, eu não saberia como talvez eu possa ficar quando eu estiver na idade dela. E tudo isso, de alguma maneira, é uma celebração. A gente vê os idosos passando por cada movimento, cada processo, que muitas vezes são dolorosos, mas tem tanta beleza nisso. Tem muita beleza nisso. Muita. Muita mesmo. Muita mesmo. O despertar e o movimento de saída. A expansão natural da vida de uma pessoa, que ocorre junto com o movimento de saída, em geral, é usurpada pelo ego e usado para a sua própria expansão. Veja o que sou capaz de fazer. Duvido que você consiga fazer isso. Diz uma criança ou outra quando descobre que seu corpo está ficando mais forte e ágil. Essa é uma das primeiras tentativas do ego de se destacar pela identificação com o movimento para fora e com o conceito mais do que você, e se fortalecer pela diminuição dos outros. É claro que isso é apenas o começo de seus muitos erros de percepção. Entretanto, à medida que a nossa consciência aumenta e o ego deixa de controlar a nossa vida, não temos que esperar até que nosso mundo encolha ou entre em colapso por causa da velhice ou de uma tragédia pessoal para despertarmos para o propósito interior. Como a nova consciência está começando a surgir no planeta, é cada vez maior o número de pessoas que já não precisam ser sacudidas para despertar. Amém, né, gente? Amém. Que seja sempre pelo prazer. Elas abraçam esse processo de modo voluntário, até mesmo enquanto ainda estão envolvidas no ciclo de crescimento e expansão. Quando esse ciclo deixar de ser usurpado pelo ego, a dimensão espiritual entrará, olha só, quando esse ciclo deixar de ser usurpado pelo ego, a dimensão espiritual entrará tão poderosamente no mundo, através do movimento de saída, que é pensamento, fala, ação, criação,
quanto por meio do movimento de retorno, silêncio, ser e dissolução da forma. Quando esses ciclos, eu vou repetir, quando esses ciclos, os movimentos de retorno e de saída, deixarem de ser usurpados pelo ego, tudo isso, todos esses movimentos, tanto o movimento de saída, que é retorno, que é pensamento, fala, criação, escrita, ação, tanto o movimento de retorno, que é silêncio, ser e dissolução da forma, todos eles serão, na verdade, portais para que a dimensão espiritual venha, entre no mundo de uma maneira muito poderosa. Até agora, a inteligência humana, que não é mais do que um aspecto minúsculo da inteligência universal, tem sido distorcida e mal empregada pelo ego. Chamo isso de inteligência a serviço da loucura. A fissão nuclear requer uma inteligência superior. Usar essa inteligência para fabricar e estocar bombas nucleares é loucura, ou, na melhor das hipóteses, uma estupidez extrema. A estupidez em si até pode ser inofensiva, porém, a estupidez inteligente é extremamente perigosa. Ela está ameaçando nossa sobrevivência como espécie, e há incontáveis exemplos óbvios disso. Quando livre do desajuste provocado pelo distúrbio egóico, a inteligência entra em pleno alinhamento com o ciclo de saída da inteligência universal e seu impulso para criar. Passamos a ser participantes conscientes da geração da forma. Os criadores não somos nós, e sim a inteligência universal que atua por nosso intermédio. Os criadores não somos nós, e sim a inteligência universal que atua por nosso intermédio. Como não nos identificamos com o que produzimos, não nos perdemos no que fazemos. Estamos aprendendo que o ato da criação pode envolver energia da mais alta intensidade, mas que isso não é um trabalho duro nem estressante. Precisamos compreender a diferença entre estresse e intensidade, como veremos. A luta e o estresse são sinais de que o ego voltou, assim como nossas reações negativas diante de obstáculos. A luta e o estresse são sinais de que o ego voltou, porque não importa, às vezes a gente pode estar fazendo um trabalho muito intenso, mas esse trabalho, ele não precisa ser nem luta, nem estressante. Ele pode simplesmente ser fluido, né? Ser a gente sendo portal dessa inteligência universal e criando algo muito maravilhoso. Então, é muito importante a gente estar atento para quando a gente está lutando, quando a gente está estressado, quando a gente está fazendo um trabalho e está sempre tenso nesse processo. Isso é o ego, que a gente pode estar dando tudo da gente, a coisa fluir de uma maneira muito extraordinária, mágica, quase milagrosa. Isso é a gente sendo canal dessa inteligência universal. Se a gente está estressado, se está muito tenso, muito preocupado com o que vai acontecer, talvez a gente esteja sendo apenas canal do ego mesmo. Eu tô lendo. Meu pai. Deixa eu ver onde que eu tava. Sim. A força por trás do desejo do ego cria inimigos. Isso é, a reação na forma. A força por trás do desejo do ego cria inimigos. Isso é, a reação na forma de uma força oposta de igual intensidade. Eita, nós! Vou ler de novo. A força por trás do desejo do ego, cria, entre aspas, inimigos. Isso é, a reação na forma de uma força oposta de igual intensidade. Olha que interessante isso. O desejo, quando ele é movido pelo ego, ele cria uma força oposta de igual intensidade, que é a resistência. Ele vai falar disso, tenho certeza que ele vai falar disso. Que, tipo assim, às vezes quando a gente deseja muito alguma coisa, mas através do ego, de alguma maneira a gente cria uma resistência de mesma intensidade. Quanto mais forte o ego, mais forte o sentido de separação entre as pessoas. As únicas ações que não causam reações opostas são aquelas que se destinam ao bem de todos.
Elas são inclusivas e não exclusivas. Unem em vez de afastar. Não são para meu país, mas para toda a humanidade. Não são para minha religião, mas para o surgimento da consciência em todos os seres humanos. Não são para minha espécie, mas para todos os seres sencientes e para toda a natureza. Também estamos aprendendo que a ação, embora necessária, é apenas um fator secundário na manifestação da nossa realidade externa. O fator primário na criação é a consciência. Não importa quanto sejamos ativos, quanto esforço realizamos, nosso estado de consciência cria nosso mundo. Que coisa linda! Nosso estado de consciência cria nosso mundo. Primeiro esse estado de consciência é criado, depois a ação acontece, o movimento externo acontece. Portanto, se não houver uma mudança nesse nível interior, a quantidade das ações que executamos não fará diferença. Vamos apenas recriar novas versões do mesmo mundo, vezes sem conta, um mundo que é um reflexo externo do ego. E no episódio de amanhã a gente vai falar sobre a consciência. Gente, muita coisa, muita coisa, muita coisa, é muita coisa. É maravilhoso. Muito obrigada pela companhia. Até amanhã.